Vamos ficar de pé, gente. Abra comigo sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 20. Eu quero ler do versículo 1 ao 16 com vocês. Agradecer toda a recepção que nós tivemos, do Jacob, da Fernanda, o amor, o tempo. Deus abençoe. Nós estamos estabelecendo uma conexão, uma aliança, e é uma alegria grande demais estar aqui com vocês. Agradecer também a Megumi, está aqui na frente, a Megumi e a Nicole, que nos ajudaram também, né, decifrando, a gente andando aí pelo Japão. De vez em quando travava alguma coisa, a gente ligava para elas, para desenrolar, e a gente agradece a Deus pela vida de vocês. Mateus 20, 1 a 16 diz assim: porque o reino de Deus é semelhante ao dono de uma casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores da sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, diga comigo, 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez perto da hora 6ª, diga hora 6ª, e hora 9ª, diga hora 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo novamente por volta da 10ª hora, 11ª hora, diga comigo, 11ª hora, entrou com outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou, ninguém nos chamou. Então lhes disse ele: ide vós também para a vinha. E ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os primeiros, vindo os da 10ª hora, estou no versículo 9, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, pois também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: esses últimos, que chegaram agora, na última hora, trabalharam apenas 1 hora, contudo, os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia todo. Mas o proprietário, respondendo, disse a cada um deles: amigo, não te faça injustiça. Não combinastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, porque quero dar a este o mesmo quanto dei a ti. Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. De pé como você está, Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra. Eu quero te agradecer pela autoridade da tua palavra. Quebra agora toda distração, seja ela de ordem física, espiritual, preocupação, cansaço. Que corpo, alma e espírito agora estejam atentos à tua palavra. Que possamos sair daqui nessa manhã dizendo: verdadeiramente o Senhor falou aos nossos corações. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome forte de Jesus. Amém e amém. Tome seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto. Existem algumas partes da Bíblia que são muito simbólicas. Eu acabei de ver aqui, estava na tela, Mateus capítulo 28, em Mateus 28, ele fala da grande comissão, ele fala do grande imperativo, da grande missão de Jesus. E note que quando a Bíblia fala de grande comissão, a Bíblia fala de vários aspectos. Ela fala do ide, do agora, da urgência que Deus tem no seu mandato. Ele fala do local, ide por toda a terra. Ele fala a quem, ele fala pregando o evangelho a todas as pessoas. Mas note que a Bíblia nunca fala como, porque cada geração e cada lugar vai descobrir a sua maneira de fazer o evangelho se tornar relevante para aquela cultura. Eu estou aqui esses dias andando no Japão e aprendendo com vocês, admirando a cultura, a educação, o avanço tecnológico. É uma sociedade de fato evoluída que nós talvez nunca tenhamos no Brasil. E nós não estamos aqui para levar para o Brasil aquilo que existe aqui. E nós também não estamos para trazer muitas vezes do Brasil aquilo que existe lá. Porque cada geração vai encontrar a sua maneira de impactar a sua realidade. Há um mover que Deus quer gerar lá no Brasil e que Ele vai fazer lá e que nós ouviremos grandes notícias do que Deus faz lá. Mas da mesma sorte, há um mover de avivamento, de transformação, de cura que não será do Brasil, mas vai acontecer no Japão e nós vamos ouvir lá do Brasil o que Deus tem feito nesse lugar. Eu acho que parte do sucesso é um senso de contentamento, da gente entender qual é o nosso lugar no reino de Deus. Qual é o chamado, qual é o posicionamento que Deus tem para mim, para a minha igreja, para a minha família, para os meus dons e talentos para esse tempo. E pensando nisso, veio ao meu coração Mateus capítulo 20. Esse texto ele fala de 4 visitações de Deus. E eu quero ser muito breve nessa manhã. Quando o pastor fala que vai ser breve, segura. Mas quero ser muito breve nessa manhã. Não sei como é que o pastor Jacob, se ele cumpre o horário. Mas vamos lá. Vou ser breve.
Porque esse texto aqui fala de um dono e de uma vinha. E esse texto simboliza Deus visitando a sua igreja. Claro que esse texto é uma parábola de Jesus e é uma parábola que não é aleatória. Nenhuma parábola de Jesus é aleatória. Todas as parábolas, elas carregam um senso, um significado profético. E de todas, talvez essa seja uma das parábolas mais proféticas proferidas por Jesus. Mas nela, o dono visita a vinha. Assim como Jesus um dia visita quem? A sua igreja. Ele é o dono da vinha, ele é o dono da igreja, ele morreu pela igreja. E nesse texto aqui ele fala de uma visitação que vai acontecer em 4 horários muito específicos. Nessas visitações, o dono da vinha, ele vai tratar com a sua vinha. Ele vai chamar, ele vai vocacionar. Nós lemos na história. Ele vai recompensar aqueles que trabalharam, aqueles que chegaram no início da peleja, aqueles que chegaram no meio, aqueles que chegaram no final da tarde, aqueles que chegaram na 10ª hora, no finalzinho, trabalharam 40 minutos. Ele vai tratar e vai recompensar com todas essas pessoas. Mas ele fala aqui de 4 visitações específicas. Ele fala da 3ª hora, ele fala da 6ª hora, ele fala da 9ª hora e ele fala da 10ª hora. O que a Bíblia diria profeticamente? Nós vamos olhar o que existe acerca de cada uma dessas horas e dessas visitações que Deus tem para a sua igreja e que eu tenho certeza que Deus tem para cada um de nós que estamos aqui hoje, porque é algo específico em cada visitação dessa. Assim como o dono da vinha visitou e disse que visitaria, eu acredito que o dono da vinha está aqui hoje para visitar a sua igreja e nós estamos prontos para essa grande visitação que ele quer mandar de todas as horas. Qual é a primeira visitação que nós vemos aqui? A primeira visitação que nós temos aqui nesse texto, e o texto é muito claro acerca disso, é a visitação da 3ª hora, E há um texto que é muito específico que fala acerca da 3ª hora, que acontece no livro de Atos dos Apóstolos. Quando o Espírito Santo ele é derramado, quando ele desce sobre a igreja pela primeira vez, e está em Atos capítulo 2, versículo 15. Se você puder abrir aqui e colocar comigo, eu agradeço. Onde é que nós encontramos a 3ª hora na Bíblia? Será que a gente consegue encontrar e entender que visitação é essa? Atos 2,15, dia de Pentecoste, Pedro se levanta e declara: esses homens não estão embriagados como vocês estão pensando, sendo esta o quê? A 3ª hora do dia. É a primeira vez que nós vemos no Novo Testamento a 3ª hora ser mencionada, e ele descreve no versículo 16, mas o que ocorre aqui é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E ele fala de um grande avivamento, e ele fala do derramar do Espírito Santo, da presença de Deus. Deus nos fala no livro de Mateus, pelos lábios de Jesus, que ele visitaria 4 vezes a sua vinha, e a primeira visitação seria a 3ª hora. Essa visitação aconteceu no dia de Pentecostes. Eu quero levar você há 2000 anos atrás comigo para o dia de Pentecostes. Imagine comigo, o Espírito Santo não havia sido derramado, não havia mover de Deus, não havia algo novo acontecendo. De repente, a 3ª hora, 9 horas da manhã em ponto, algo começa a acontecer no meio do cenáculo, no meio daqueles homens. E Pedro reconhece o que tinha acontecido, porque Pedro se levanta no meio do povo e diz: olha, isso aqui foi profetizado pelo profeta Joel há muito tempo. Isso aqui foi esperado, foi aguardado por muitas pessoas, e por toda a Bíblia nós vemos essa visitação da 3ª hora acontecendo. Eu quero convidar você a voltar comigo lá para Moisés, livro de Números. Eu não vou abrir aqui para a gente poupar tempo, mas no tempo de Moisés a Bíblia fala de uma visitação como essa. Moisés liderava uma nação grande, um povo grande no meio do deserto. Moisés não tinha como liderar, como capitanear, coordenar todo aquele povo. E a Bíblia diz que no meio daquilo ele começa a colocar do espírito dele sobre 70 homens. Ele levanta, ele treina, ele prepara, ele orienta, posiciona esses 70 homens. E a Bíblia diz que todos eles começam, de certa maneira, a profetizar igual a Moisés. Todos eles começam de alguma forma a andar na unção que Moisés carregava, mas a Bíblia fala de alguns deles, de 3 ou 4 deles, que continuavam a profetizar fora do arraial. Quando Moisés parava de profetizar, a Bíblia diz que outros continuavam profetizando, e isso chegou a 70 homens. E chegou um momento onde Arão procurou Moisés está subindo no monte. Arão procura Moisés e fala: Moisés, nós precisamos descer lá embaixo, porque tem 70 homens orando como tu oras, profetizando como tu profetizas, se movendo como tu te moves no Espírito. Moisés, manda esses homens se calarem. Por quê? Porque essa unção é específica só para ti. Moisés olha para Arão e fala: Arão, quem dera que
toda a nação, 2,5 milhões de pessoas profetizassem aqui nesse momento. Quem dera que não somente 70 homens, mas que Deus levantasse em cada família, em cada bairro, em cada casa, em cada lugar, homens para profetizarem, andarem no Espírito de Deus. O que isso aqui é? Isso aqui é o prenúncio de um tempo. Naquela época só Moisés tinha o Espírito. Naquela época só Moisés profetizava. Moisés está dizendo, está chegando um tempo onde o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre todas as pessoas. Todos vão profetizar, todos serão ministros da minha palavra. Essa mensagem vai fluir através de todos e todos serão cheios. Era o prenúncio, era o anúncio. O livro de Isaías, novamente, 500 anos antes de Jesus nascer, Isaías começa a falar de um avivamento, de línguas estranhas, de coisas que iam acontecer. Isaías 28, 11. Se tiver aí, abra comigo, diz assim: pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falará o Senhor ao seu povo. 500 anos antes, Isaías enxergava algo que aconteceria no dia de Pentecostes e continua acontecendo até os dias de hoje aqui no meio da igreja. E ele falou, isso aqui é o sinal, isso aqui é o prenúncio do que vai acontecer. No livro de Ezequiel, novamente, 500 anos antes, Ezequiel surdo, Ezequiel mudo, ele não podia falar. A Bíblia diz que Deus toca a língua de Ezequiel. E Ezequiel começa a falar uma língua nova, ele começa a fluir de uma forma diferente. E Deus fala para Ezequiel, Ezequiel, eu não vou escrever a minha palavra em tábuas de pedra, mas eu vou escrever a minha palavra em corações de carne, de osso, e eles serão os atalaias do meu evangelho. Por toda a palavra do Antigo Testamento, vai sendo feita uma construção. E aí chega o grande profeta Joel. Joel chega, e nós conhecemos a história. Ele diz, olha, nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Filhos, filhas profetizarão. Todas as gerações serão cheias do Espírito Santo. Não haverá barreiras para aquilo que eu posso fazer. No Antigo Testamento, a história vai sendo desenhada. E aí chega Jesus, o Galileu, na história. O Nazireu. Jesus se apresenta naquele contexto. E eu amo a palavra porque em João capítulo 16, Jesus ele testifica isso de várias formas. Festa de tabernáculos, uma das festas mais celebradas naquela época. O povo clamava por 7 dias por água viva. Água viva, eles queriam beber água viva. O sumo sacerdote levava o povo no meio do deserto. Imagina só, aquele calor escaldante. E eles não bebiam água, eles jejuavam a água, porque aquilo era prenúncio de uma terra seca, de um coração rachado, mas que seria suprido pela água de Deus. No último dia da festa, ele pegava aquela água, ele derramava e ele dizia, quem tem sede, beba dessa água. E Jesus se levanta, depois de muito tempo, nada acontecia. Eles estavam acostumados a ver ano após ano, a mesma celebração, a mesma manifestação, mas naquele ano, Jesus chega naquela festa. E quando Jesus chega em qualquer ambiente, pode preparar, porque coisas extraordinárias acontecem. Jesus chega naquele ambiente e Jesus disse, olha, quem tem sede, vem a mim e beba da água da vida. Quem tem sede, beba. Olha o que acontece no último dia da festa. João capítulo 7, versículo 37 ao 39. Eu quero ler com você. João capítulo 7, versículo de número 37 ao 39. E no último dia, Jesus ele chega naquela festa. Durante anos nada acontecia. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs em pé e declarou, se alguém tem sede, vinde a mim e beba. A água viva disponível aqui nessa manhã para você. Versículo 38, quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão o quê? Rios de água viva. O que significa fluir rios de água viva? Porque a gente lê isso na Bíblia e a gente não sabe, às vezes, rios de água viva. E ele descreve no versículo 39, isto ele disse com respeito ao quê? Ao Espírito que haveriam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora o quê? Dado. Não fora derramado, porque Jesus não havia sido glorificado. Bom, se o problema é Jesus ser glorificado, esse mesmo Jesus, ele foi preso. Esse mesmo Jesus, ele foi julgado. Esse mesmo Jesus, ele foi posto numa cruz. Esse mesmo Jesus, ele foi morto. Esse mesmo Jesus foi colocado no túmulo, mas ao terceiro dia a Bíblia diz que ele ressuscitou. A morte não pode dominar Jesus e ele subiu aos céus e ele está glorificado à destra do Pai nesse momento. Eu queria que você levantasse suas duas mãos para os céus e você adorasse não um Jesus sofredor, mas um Jesus glorificado
glorificado. Não aquele Jesus que foi preso na cruz. As pessoas olham para Jesus. Jesus era grande demais para o túmulo, por isso ele venceu o túmulo e ele ressuscitou. Jesus está vivo nos céus e breve voltará para buscar a sua igreja. Dê um brado de glória a Deus a esse Jesus. Glorificado. Jesus está agora no trono dele, sentado na glória. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E imagine comigo, Jesus é glorificado. Jesus volta para o céu. Pai, Filho, Espírito Santo. Claro que isso aqui é uma conjectura minha, mas até esse ponto, o Espírito Santo ele não tem lar definitivo. Por toda a Bíblia, como é que nós olhamos para o Espírito Santo? O Espírito Santo ele cumpre missões específicas. Ele vem sobre reis, profetas, sacerdotes, cumpre uma missão e ele volta. Ele empodera pessoas a fazerem aquilo que sozinhas elas não poderiam fazer pela própria força e pela própria inteligência. Ele vem sobre Gideão, cumpre a missão. Ele vem sobre Sansão, ele cumpre a missão. Ele vem sobre determinadas pessoas, mas ele não é derramado sobre todos. Mas quando chega aqui nesse ponto, Pai, Filho e Espírito Santo estão no mesmo lugar. Jesus está glorificado. Jesus talvez olha para Deus e fala assim: nós falamos, quando estávamos na terra, que nós visitaríamos a igreja em 3 momentos. Nós falamos quando nós estaríamos lá, que nós trataríamos, que nós empoderaríamos a igreja em 4 momentos específicos. Sabe que horas era? Era a 3ª hora. Eu imagino talvez Jesus olhando para o Pai e fala: Pai, eles estão todos reunidos no mesmo lugar. A promessa que eu dei para eles foi: permaneçam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Parece às vezes que eles não têm saída. Eles estão presos, eles estão dentro do cenáculo. O mundo ao redor deles é desafiador demais. Pai, vamos derramar o Espírito Santo sobre eles. Vamos mandar o Espírito Santo sobre os 120 que estão no cenáculo. Vamos fazer algo novo, algo diferente. E nós começamos a ver a partir desse momento as visitações que Deus tem acerca do seu povo. Imagine só o Espírito Santo, que estava acostumado a vir cumprir uma missão e voltar. A vir libertar o povo e agora ter que voltar para a presença do céu. O Espírito Santo talvez tenha olhado para o Pai e para o Filho e dito: quer dizer que agora eu vou poder descer e ficar com eles 24 horas por dia? Quer dizer que agora eu vou poder habitar no coração de cada um deles? Quer dizer que agora eu não vou precisar voltar para cá? Eu vou levantar com eles, eu vou pelejar com eles, eu vou viver com eles, eu vou ensinar eles, eu vou guiar eles. Não importa o ambiente, quer dizer que eu vou poder ir. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou para que a glória pudesse se manifestar a todos nós que estamos aqui hoje presentes. O Espírito Santo, Deus despacha o Espírito Santo do céu. Que dia glorioso foi o dia de Pentecostes para todos nós. Que dia glorioso. A Bíblia fala de 3 céus. 3º céu, lugar da habitação de Deus, onde só Deus habita. 2º céu, a Bíblia fala de regiões celestiais, onde principados e potestades também estão presentes e têm acesso. 1º céu, céu atmosférico, é o céu que nós olhamos quando saímos daqui, né? Que não cooperou conosco nesses dias. Nós fomos para o Fuji e não vimos o Fuji. Por quê? Porque o céu atmosférico se fechou. Mas o céu espiritual estava aberto em nome do Senhor Jesus. Às vezes o céu atmosférico está fechado. Às vezes até o céu das regiões celestiais, porque Daniel orou e a oração dele não chegou, está fechado. Mas o 3º céu é o céu da habitação de Deus e ele recebe a nossa oração. Imagina do 3º céu, Deus manda o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce como vento. E o Espírito Santo desce como fogo do 3º céu. Para chegar do 3º céu ao 1º, regiões que nós estamos aqui, tem que passar pelo 2º. Tem que passar por dentro da cozinha do diabo. Imagina o diabo vendo aquele fogo descendo, ele diz: eu nunca vi isso passar por aqui. Ele pega um demôniozinho e fala: olha, vai ver para onde esse fogo vai. E ele vai seguindo o fogo vai para Jerusalém, o fogo desce em cima do cenáculo. Imagina ele voltando e dizendo para Satanás: olha, nós perdemos a guerra. Por que perdemos? Porque antigamente era um Jesus com uma boca, 2 mãos e 2 pés pregando o evangelho. Agora são 120 com 120 bocas, 240 mãos e 240 pés, todos estão cheios da presença de Deus. Louvado seja o seu nome. Pentecoste, avivamento. Ah, pastor, isso é coisa de pentecostal. Não, isso é doutrina bíblica que nós pentecostais acreditamos. Está na Bíblia, está na palavra. Essa promessa diz respeito a nós, vossos filhos, e a todos quantos crerem. E nós cremos no Brasil, nós cremos no Japão, e essa chama continua viva no nosso coração. Poder do Espírito Santo.
Eu tenho uma notícia para dar para você. Essa visitação da terceira hora já aconteceu e continua acontecendo. Aconteceu há 2000 anos atrás em Jerusalém, louvado seja o nome do Senhor. Aconteceu em 1906, lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos, glória a Deus por isso. Aconteceu em 1910, lá em Belém do Pará. Primeira igreja pentecostal do Brasil, a igreja que eu pastoreio hoje. 2 missionários com 10 anos a menos do que eu tenho hoje, chegaram naquela cidade, sem dinheiro, sem idioma, não sabiam nada da cultura, mas o coração cheio do Espírito Santo, e Deus tocou uma cidade. Ah, pastor, e o Japão? Antes do Pentecoste chegar no Brasil, ele chegou no Japão. Martin Ryan, dê uma olhadinha. 1907, estava lá no avivamento, lá da Rua Azusa, saiu do avivamento da Rua Azusa, e antes do fogo do Espírito Santo chegar no Brasil, ele chegou em terras japonesas, onde nós estamos. Está queimando esse fogo. Ele continua vivo, continua presente no nosso meio. O fogo da presença. Você crê nisso, que Deus pode levantar uma igreja cheia do Espírito Santo? Terceira hora, diga comigo, terceira hora. Espírito Santo. Sexta hora, ele falou que viria na sexta hora. Aonde a sexta hora aparece? Novamente, no Novo Testamento. João capítulo 4, versículo 6, se puder colocar na tela comigo, eu quero olhar com você a visitação da sexta hora. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço e era por volta o quê? Hora sexta, se você olhar. Sexta hora. É a história da mulher samaritana. Jesus vai entrando numa cidade que Jesus não poderia estar, mas era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus fala com uma mulher que ninguém queria falar, mas era necessário que Jesus falasse e compartilhasse o evangelho com aquela mulher. E a mulher cheia de preconceitos. Você já pregou o evangelho para alguém cheio de preconceitos? Hein? Cheio de armadura, né? Cheio de conjecturas. Ela dizendo, não é desse jeito, porque um é no monte, não é em Jerusalém, é daquele jeito. Jesus olha para a mulher e fala, mulher, não tem nada a ver com o meu jeito, com o teu jeito, porque na verdade ele busca os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Não é no monte aqui em Samaria, nem em Jerusalém. Não é lá no Brasil, onde você quiser, em Belém do Pará, nem aqui em Tóquio, no Brasil. Aonde você estiver com o coração cheio da presença do Espírito Santo, Jesus está lá e Ele encontra você naquele lugar. Ah, pastor, eu vou lá em Jerusalém levar uma mensagem e fazer uma oração. Vá para Jerusalém, é lindo e maravilhoso. Ah, eu vou lá para Belém do Pará para uma conferência de avivamento. Vá, nós vamos receber você muito bem e o açaí está disponível para todos vocês. Mas não é isso que faz o Espírito Santo descer e se manifestar. É um coração quebrantado e verdadeiro na presença do nosso Deus. A sexta visitação é uma visitação de adoração. Adoração. Eu estava aqui sentado antes e vendo a igreja adorar, sabe? Você não precisa de muita estrutura para adorar. Você não precisa de motivos para adorar. Na verdade, se eu tenho só motivos para adorar, então essa adoração não vale nada na presença de Deus. A adoração que verdadeiramente vale é aquela adoração de um coração quebrantado, partido, onde eu não tenho nada para oferecer. É nesse momento que eu entrego para Deus, não por aquilo que eu sinto, mas por aquilo que Ele é. A sua presença está no nosso meio, há poder na nossa adoração. Nós não levamos a sério o poder que existe na adoração. E não é só na adoração coletiva na igreja não, sabe? Quando nós levantamos as mãos, quando o grupo de louvor toca, quando termina o culto e a gente tem algo para oferecer a Deus, mas é a adoração da nossa vida. Escute, há ambientes que só vão ser transformados pelo poder da adoração. Há ambientes que só vão ser amolecidos pelo poder da adoração. Há ambientes onde eu não posso proclamar o evangelho como eu estou fazendo aqui, verbalmente, mas eu posso proclamar o evangelho através da minha adoração. Postura de adoração, sabe? Eu estou no trabalho, estou na linha de montagem, mas meu coração está adorando a Deus, está exaltando a Deus, está santificando aquele lugar, está tocando aquele lugar. Eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu estou mudando. Eu posso não sentir, eu posso não ver a olhos nus, mas o Espírito de Deus está se manifestando naquele lugar. Às vezes no lar, a situação está difícil. No casamento, o filho está rebelde. As portas não se abrem. A pior coisa que você pode fazer às vezes é bater de frente. Melhor do que isso é acordar de madrugada, colocar uma música, levantar as mãos, colocar a mão cheia de óleo, começar a ungir aquela casa, abençoar aquela casa, dizer, Pai, essa casa é tua, esse casamento é teu, o propósito que me trouxe a essa nação é teu, eu santifico ele, toma conta desse lugar. Há poder na adoração.
poder de adoração, sabe? Sair daqui adorando, levantar a Deus adorando. Nós não levamos isso a sério. Eu acredito muito no poder da adoração. Nós tivemos no Brasil, agora, há 2 meses atrás, alguns meses atrás, o pastor Jacob falou, o Descende. Nós tivemos 300 mil jovens adorando a Deus em 5 estádios. Eu coordenei o estádio lá do norte do Brasil, em Belém do Pará. Teve um momento, lá faz muita chuva, muita chuva. Belém faz muito calor, muita chuva. Eu brinco que a diferença do verão e para o inverno é que no verão chove todo dia e no inverno chove o dia todo. Muita chuva. Lá pela 3ª chuva, 4ª chuva, aquele calor, eu parei 1 hora e eu comecei a ver aquele povo pulando, adorando, glorificando a Deus. Eu peguei o telefone e eu entrei no feed da transmissão dos outros estádios. E foi um momento onde a programação bateu em todos os estádios. E eu falei, em Curitiba, 50 mil adorando a Deus. Eu estou vendo aqui em Goiânia, 50 mil adorando a Deus. Em Belém, 50 mil adorando a Deus. Em Recife, 50 mil adorando a Deus. Eu falei, Senhor, algo poderoso está acontecendo agora sobre os céus do Brasil. Por quê? Porque a igreja se reúne para adorar. Há promessas por toda a Bíblia quando nós tomamos essa posição de adoração. Quando Deus levanta Jacó, é impressionante. Quando ele estabelece a tribo de Judá, ele fala, Judá, a tua adoração vai dobrar o pescoço do teu inimigo. A tua adoração vai colocar os teus inimigos de joelho diante da tua presença. A tua adoração vai colocar a dor que se levantou contra a tua casa de joelhos, não diante de você, porque você não precisa disso, diante da majestade do nosso Deus, para que Ele seja glorificado em todas as coisas. O poder da nossa adoração. Na 3ª hora a Bíblia fala da adoração que existe pelo derramar do Espírito. Na 6ª hora a Bíblia fala do derramar que existe através da adoração do seu povo. Mas há uma visitação, que é a visitação da hora 9. E a Bíblia continua. E eu quero ler com você Atos capítulo 3, se tiver. Eu nem coloquei aqui, desapareceu. Atos capítulo 3, versículo 1, se puder comigo. Olha só essa adoração, né? Pedro e João subiam juntos à oração. A que hora no templo? A hora de oração era a 9. Única vez que a hora 9 é mencionada na Bíblia. 4 visitações que ele faria. 3ª hora, a 6ª hora, a hora 9. Pedro e João sobem ao templo juntos, a oração, a hora 9. Por que essa oração era uma oração simbólica? Porque era a primeira oração que eles faziam sem a presença de Jesus no meio deles. Jesus havia sido glorificado, assunto aos céus. Todas as vezes que Pedro e João subiram ao templo, Jesus estava no meio deles. Eles dependiam de Jesus, eles se escoravam em Jesus, eles olhavam para Jesus. Jesus foi embora, mandou o Espírito Santo sobre eles e disse, olha, coisas maiores vocês vão fazer do que eu fiz. Você crê que isso continua vivo, que a palavra dele é verdadeira? Você pode olhar com fé para quem está perto de você e dizer, coisas maiores você vai fazer em nome do Senhor Jesus. É promessa de Jesus, é para quem crê, é para quem recebe. Ele sai agora com essa promessa. Ele sai com essa promessa. Se Jesus disse, amigo, se eu disser para você alguma coisa, eu posso ter algum crédito. Mas se Jesus disser, pode abraçar, porque Jesus cumpre as suas promessas. A palavra dele não volta vazia. Pedro e João subiam juntos ao templo, na hora da oração, na hora 9. Continua o texto, vamos ler juntos. E ela trazia um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias punham a porta do templo, chamada Formosa. A principal porta do templo, a porta cerimonial. Quando a gente chegou aqui, né, alguém pode entrar por ali, por aquela porta. Alguém pode entrar por aquela porta. Mas quando tem casamento, pastor, entra por que porta? Hein? Aqui de trás. Por quê? Porque todas as portas dão acesso ao templo, mas tem uma porta que é a porta formosa, que é a porta cerimonial. Haviam várias portas, mas essa porta aqui era a principal. Ele ficava a porta chamada Formosa para pedir esmola aos que passavam no templo. Pode continuar. E o qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhes dessem uma esmola. E o texto continua. E Pedro e João, olhando para ele, fitando os olhos nele, disse, olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro, não tenho prata, não tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Eu não tenho o que você precisa. Eu não tenho o que você espera de mim. Eu não tenho de onde você espera ter alguma resposta e algum socorro. Mas o fato de eu não ter o que você espera não significa que eu não tenha nada para te dar. Deus está falando aqui.
Eu tenho algo que você nunca ouviu falar, que você não espera. Eu tenho algo que dá para você, que talvez você não possa tocar como ouro e a prata, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou em nome de Jesus. Levanta e anda. Eu tenho para dar para você aquilo que o ouro e a prata não podem oferecer. Eles começam a andar em fé. E aqui está o segredo do texto. Continua. Pode passar para frente, por favor. E tomando pela mão direita, levantou logo, e os seus pés e artelhos se firmaram. Pode continuar. E saltando ele, pôs-se de pé, andou e entrou com eles no templo, andando e saltando, louvando e adorando a Deus. E aqui entra a melhor parte da história. Olha o que diz o próximo versículo. E todo o povo viu o andar e o louvar daquele homem a Deus. Versículo 10, pode passar. E conheciam-no, pois era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios e pasmos de assombro com o que lhe havia acontecido. O que tocou o templo aquele dia foi a pregação de Pedro e João? Não. O que transformou aquela cidade foi o estopim de um grande momento. Foi o que Pedro e João fizeram? Não. Foi o fruto do milagre na porta de um homem que todo mundo conhecia. Porque aquele homem ficava sentado à porta formosa por quase 40 anos. Alguém era apresentado, aquele homem estava lá. Aquela criança crescia, ia para o bar mitzvah, aquele homem estava lá. Aquela criança ia casar já com 20, 25 anos, aquele homem estava lá. Depois ela voltava já com filhos para apresentar no templo os filhos, aquele homem estava lá. Todo mundo conhecia o homem. Eles não conheciam Jesus, eles não conheciam o Evangelho, eles não conheciam Pedro e João, mas eles conheciam o paralítico sentado à porta do templo, e o paralítico curado foi a prova de que aquele Evangelho era verdadeiro. Guarde isso no seu coração. Essa nação professa não conhecer Jesus. Essa nação professa não conhecer o Evangelho. Essa nação pode professar não conhecer os discípulos de Jesus, mas quando essa nação vê pessoas curadas pelo poder de Jesus, eles vão se dobrar diante do nosso Rei, do nosso Senhor e do nosso Salvador. Às vezes nós achamos que sobre o nosso ombro está o peso de pregar o Evangelho. Fique tranquilo, Deus vai usar você cheio do Espírito Santo, porque a visitação da hora nona será uma visitação de cura em nome do Senhor Jesus. Tem coisas que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Eu sinto entrando nessa casa que há uma unção de cura derramada sobre esse lugar. Há uma unção de cura derramada sobre esse lugar. Não adianta a gente tentar, às vezes, lutar com estrutura, com mentalidade, com inteligência. Às vezes, quem é de fora tem mais estrutura, mentalidade, inteligência do que nós. Mas os sinais poderosos do Evangelho são inquestionáveis. Pai, chacoalha essa nação com algo sobrenatural. Chacoalha essa nação com cura do teu Espírito Santo. A visitação da nona hora é uma visitação de cura. E por toda a história, nós temos grandes avivamentos que aconteceram. E eles não aconteceram só pela pregação do Evangelho. Eles não aconteceram por dinheiro, por estrutura, por grandes multidões, não. Eles aconteceram por uma pessoa, ou um grupo pequeno de pessoas que foram usadas através da cura. Eu estava conversando com o pastor Jacob, e eu estava aqui pensando, sabe, que desafio nós temos em algumas nações da terra. Mas eu acredito que esses desafios serão vencidos com o poder sobrenatural de Deus. Esses sinais seguirão aos que creem, sinais sobrenaturais da existência de Deus. Visitação da hora terceira, o Espírito Santo. Visitação da hora sexta, adoração. Visitação da hora nona, qual é? Cura. Pai, derrama um poder de cura sobre esse lugar. Pai, unge essas mãos com cura nesse lugar. Senhor, que no íntimo, Pai, que no trabalho, que nas amizades, homens e mulheres dessa igreja possam impor as mãos sobre os enfermos e eles sejam curados. Tu nos destes autoridade para isso, Pai. Que aquilo que às vezes, Senhor, não existe na cultura como existe no Brasil, aonde nós crescemos debaixo do égide de uma nação católica, onde as pessoas conhecem Jesus, conhecem Deus, aqui não conhecem, Pai, mas vão conhecer os sinais, Senhor, que Tu operas através do Seu povo, e esses sinais vão discipular uma nação. Usa essa igreja com cura, é promessa dele. Ele falou que visitaria com o Espírito Santo, com adoração, com cura a sua igreja. E eu vou terminar. Se na terceira hora foi o Espírito Santo, se na sexta hora foi adoração, se na nona hora foi cura, note que a lógica aqui é uma lógica de 3 em 3, não é? Terceira hora, 3 mais 3 dá o quê? 6. Nós temos agora adoração. 6 mais 3 dá o quê? Nós temos agora a cura.
Qual seria a lógica? 9 mais 3 dá o quê? 12, meia-noite. Meia-noite na Bíblia já tem um compromisso marcado. Chama-se o arrebatamento da igreja de Cristo. À meia-noite Jesus vai tomar a sua igreja, vai raptar a sua igreja. Nós estamos aguardando o cumprimento dessa promessa. Vai ser rápido. A Bíblia diz que vai ser num piscar de olhos. Meia-noite, a hora já está marcada. Mas aqui nesse texto, ele quebra a lógica e ele fala: antes da meia-noite, na 11ª hora, vai ter mais uma visita. Gente, a visitação da 3ª hora já aconteceu. A visitação da 6ª hora já aconteceu e continua acontecendo. A visitação da 9ª hora já aconteceu e está acontecendo. Nós estamos nas vésperas do arrebatamento. Jesus voltará para buscar a sua igreja. Eu estava aqui com o pastor Jacob, e claro que isso é entendimento teológico, escatológico, e ele falando do Japão, das placas tectônicas, né? De um grande terremoto que se espera um dia vir sobre o Japão, que muita gente vai morrer. E eu fico olhando para aquilo, né? E se encaixa com aquilo que a Bíblia diz. E eu acredito que antes de tudo isso acontecer, a trombeta vai tocar. Num piscar de olhos nós estaremos com Jesus nas nuvens, glorificando com Ele para todo sempre. Eu creio nisso. O arrebatamento, gente, pode acontecer a qualquer momento. Pode ser agora, pode ser antes desse culto terminar. A Bíblia disse: não sejam ignorantes acerca disso, pois num piscar de olhos, com o toque da trombeta, com o grito do arcanjo, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, seremos tomados para estar com Ele para todo sempre. Mas antes da meia-noite, a Bíblia fala da visitação da 11ª hora. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saía ao encontro dele, o arrebatamento. Um pouco antes disso, às 11 horas, Deus tem mais uma visitação. Sabe por quê? Porque antes do arrebatamento da igreja, haverá um grande avivamento derramado sobre a face da terra. Haverá um grande mover de salvação, de transformação. A Bíblia já fala sobre isso há muito tempo. E aqui está a grande questão e o grande ponto desse grande avivamento. Eu pergunto para você: quem aqui quer fazer parte do avivamento, do grande mover, daquilo que Deus vai fazer na 11ª hora? Quem aqui escuta isso? Isso não são palavras que entram no ouvido e saem pelo outro, mas você entende, gente, o Espírito Santo é para hoje, adoração é para hoje, cura é para hoje. Eu não estou dizendo que nós vamos ser um bando de fanáticos que vamos sair daí orando por todo mundo, mas também estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós vamos ser um povo de fé, um povo que vai experimentar o sobrenatural. O mundo está cansado do natural, o mundo quer experimentar algo transcendente, sobrenatural. Crer nisso. Mas ele diz que antes de tudo isso, a 11ª hora, nós temos um grande avivamento que vai acontecer. E eu quero fazer parte desse grande avivamento. Eu quero fazer parte. E eu quero pedir que você fique de pé comigo. Se tiver alguém da banda aqui para me ajudar, por favor.